Olá pessoal, tudo certo com vocês? Para o vídeo de hoje eu tenho uma novidade muito legal que vai facilitar a vida de pedreiros e profissionais que lidam com acabamentos na construção civil. Aqui comigo está o esquadro articulado com 6 seções da marca Wonder. Se você está curioso, fique ligado no vídeo que vamos fazer o review completo dessa ferramenta. Pessoal, antes de começarmos o review, vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo antes que se esqueçam. Assim vocês podem ajudar o canal para que mais pessoas consigam ver esses reviews de ferramentas também. Então, a primeira pergunta que vem à mente é: para que serve o esquadro articulado? Pois bem, essa ferramenta vai ajudar muito para quem lida com pisos, revestimentos e telhados, tá? Então, para poder exemplificar a utilização dela, eu vou pegar uma situação real, onde, por exemplo, um pedreiro vai realizar a instalação do piso do banheiro. Agora pensem comigo, geralmente quando vai realizar a instalação do piso, é preciso fazer algumas medições, cálculos para ver o corte correto para encaixar, por exemplo, o ralo, a saída da descarga, canos da pia, registro e outros elementos que você precisa fazer um corte no seu piso ou revestimento. E também pode ter uma coluna, às vezes, no banheiro ou o próprio box, aonde precisa também fazer esse recorte, tá? Então, cada detalhe desse que tem no banheiro, na hora que o pedreiro estiver fazendo a instalação, seja do seu revestimento, do seu piso, da cerâmica, ele vai ter que calcular, tá? Então, por exemplo, tem o ralo do banheiro aqui nesse ponto. O que eu vou precisar fazer? Tenho que cortar a cerâmica de maneira que encaixe. Às vezes o ralo vai posicionar no meio certinho da cerâmica, ou às vezes pode acontecer de ficar no canto, ou até mesmo a quina ali do mastro, da porta, então tem que fazer um corte certinho. A ideia do esquadro ele foi projetado pensando em facilitar isso. Geralmente, como que os pedreiros fazem essa medição? O cara pode utilizar uma régua, tá? Ele vai pegar a régua ali, medir, olha daqui, tira dali, marca. Ou então pode usar uma trena também, com o mesmo princípio. E tem gente também, às vezes é mais experiente, acaba arriscando fazer isso a olho nu. O problema é que a chance de dar alguma coisa errada é bem grande. Pode acontecer, às vezes, até de encaixar corretamente. Então a furação ali do ralo, ou seja, da pia, alguma outra coisa, acaba encaixando na cerâmica. Só que às vezes, por não ter o cálculo ali certinho, a medida exata, acaba fazendo um rasgo a mais, fica um detalhezinho ali na cerâmica, às vezes fica feio. Se você for, de repente, um profissional que faz o serviço na casa de outra pessoa, você pode acabar tendo uma reclamação posterior, às vezes por conta desse detalhe, principalmente se o cliente for muito detalhista, muito rigoroso. Então, esse esquadro aqui vai te ajudar nisso, tá? Desde fazer o corte principal e até olhar esses mínimos detalhes que pode acabar acontecendo na hora. Então, para pensar a trabalheira que é fazer isso e o risco que você vai ter de perder o piso ou seu revestimento, tá? Às vezes, você tá com a quantidade ali bem justinha ali, você não pode gastar muito, ou seu cliente está ali na cola, olha, economiza aí. Então, tem que tomar cuidado para não ter desperdício e você ganhar também agilidade no seu trabalho, entregando com a qualidade melhor. Então, com o uso desses quadros, esse serviço fica bem mais simples. E eu vou exemplificar o uso dele aqui, tá, gente? Então, como exemplo, eu vou pegar aqui uma chapinha de MDF e uma caixinha aqui. Eu vou até tirar aqui o esquadro. E vamos supor que a chapa de MDF seja o revestimento, tá? E a caixa pode ser uma coluna ou uma quina ali de uma porta ou algo que você vai precisar fazer o rasgo aqui na cerâmica. Então vamos lá. Na hora que você for fazer o cálculo aqui do encaixe, como que o esquadro vai trabalhar? Você vai ter ele aqui em mãos e pelo fato dele ser articulado, você vai colocar ele na posição que limitar o serviço que você precisa. Então não precisa se preocupar se eu coloco na primeira, na segunda ou na terceira seção. Para esse tipo de serviço aqui, ele não é muito importante esse critério. Eu vou pegar aqui no finalzinho para poder facilitar. Então, por exemplo, aqui, cada roldana dessa, você vai
apertar e travar o ponto que você precisa aqui dentro do esquadro. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso aproximar, certo? Vamos supor que essa daqui é a viga. É uma viga, uma coluna, que a gente vai ter que fazer o rasgo, o corte na cerâmica ou no revestimento. Vou colocar aqui. A partir do momento que posicionou aqui nas laterais, ó, tá justinho aqui nesse ponto, é só você vir e apertar as roldanas aqui, ó. Ele vai dar um aperto. No outro lado a mesma coisa, posiciona certinho, segura e vai apertando até você sentir que está firme. Ficou firme, você pode tirar. Tirou, o que você vai fazer? Pode pegar um lápis, carpinteiro, você vai colocar aqui no ponto e vai riscar. Riscou a sua placa, você já vai ter o ponto exato aonde cortar. Porque às vezes quando você faz no olho, acaba passando um pedacinho aqui, um outro ali. Aí o que acontece? Na hora que você risca, tem a quininha. Cortou, ela acaba passando um pouco a mais. E isso deixa o acabamento muito feio. Dependendo do quanto você passa, acaba até perdendo a cerâmica. Com esse quadro você soluciona isso, tá? Pessoal, uma outra situação que eu quero trazer para vocês é, por exemplo, vamos supor que na parede, ainda sem o acabamento, né, sem a cerâmica ali, você tem um ponto ali da torneira, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que calcular o ponto exato que você vai furar na cerâmica para na hora de encaixar na parede, o cano ali, a beiradinha dele poder sair. Como você faz isso utilizando o esquadro? Isso daqui é um ponto muito legal dessa ferramenta, muito interessante mesmo, é que ele já é projetado com esse recurso. Essa parte aqui, ó, quadrada, onde tem a área circular, ele é feito exatamente para isso. Então você vai ter nele as principais medidas dos canos mais convencionais, as tubulações que você costuma encontrar com mais facilidade. E como ele funciona? Ele desacopla essas partes. Então aqui você tem uma medida, aqui tem outra e aqui tem outra, tá? Vamos supor que você vai trabalhar com um cano de 3/4. Você vai posicionar, vamos colocar ele aqui, ó, alinhado bonitinho. Então vamos supor que você aqui está na parede, tá? Não está no revestimento ainda. Posicionou onde está o cano. E com a articulação, ó, você vai mexer nele aqui, ó, alinha. Deixa eu arredar um pouquinho aqui para cima. Você vai alinhar, olha. Posiciona no meio e alinha aqui as beiradas, olha. Deixa eu relaxar aqui as roldanas. Cheguei num ponto, cheguei no outro. Alinhado no meio. O que eu vou fazer? Ele deu a angulação certinha aqui do caso da sua cerâmica, do seu revestimento. Então agora é só você enroscar aqui as pontas, firmar ele. E agora você pode tirar aqui do ponto, olha, que ele tá gravado, ele tá firme. Aí é só você transferir para cerâmica que você vai utilizar e fazer o risco aqui. O posicionamento, no caso. Então você vai encaixar ela aqui na beiradinha, olha, da cerâmica e vai fazer sua marcação aqui, que é onde com a serra cope diamantada você vai poder fazer o furo exatamente no ponto onde vai se encaixar. Assim o encaixe vai ficar perfeito. Você vai ter uma economia de tempo, de material, que você pode acabar errando na hora que estiver executando o problema, e o acabamento vai ficar muito legal. Por mais que às vezes você pode colocar algum detalhe por cima, algum acabamento, é sempre legal você fazer o trabalho o melhor possível. E agora falando das características técnicas dele, tá? Um ponto muito importante, ele não é plástico, isso mesmo, ele é de alumínio. O único ponto plástico dele é essa parte aqui, olha, que você utiliza com encanamento. Inclusive, se você não for trabalhar muito com esse recurso da tubulação, se você quiser tirar, pode até tirar, tá, gente? Só desenroscar aqui essa parte que ele sai. Agora, toda essa parte aqui do esquadro mesmo, onde tem as marcações, ela é toda de alumínio. Então é um material bem mais resistente do que um plástico, por exemplo. Às vezes fica entrando em contato com cimento, algum outro material, o plástico acaba ressecando.
Já o alumínio não, ele tem uma durabilidade muito maior. E ele também não enferruja. Se de repente ele sujou, você quer lavar, quer fazer alguma coisa ali, é tranquilo, sem problema nenhum. Outra característica dele, ele tem 6 seções, tá? Então são 6 divisórias onde você pode articular de acordo com a necessidade que vai ter na sua obra. E cada seção dessa tem 12 centímetros. Então a versatilidade dele é muito grande. E se porventura você tiver uma área inicial maior que 12, é só apertar exatamente aqui no alinhamento do meio que você vai ter 24. Se for mais um, 36. Outra característica bem legal é que ele possui gravação a laser. Então, onde tem os números e a medição dele, isso é gravado a laser. Qual que é a diferença? A visualização dele é melhor. Tem algumas técnicas de gravação em ferramentas, seja qual for o material, que ela costuma ficar borrada, sai muito fácil com o tempo, às vezes vai lavar, acaba saindo. E com a laser já é diferente, isso vai durar bastante tempo, tá? E por último, a medição dele é feita em milímetros e polegadas. Então na parte de cima você tem milímetros e na parte de baixo em polegadas. Então você vai poder trabalhar com 2 referências simultaneamente. Essas são as características principais desse esquadro articulado. Mas no nosso site você também vai encontrar outros detalhes e alguns outros exemplos de como utilizar esse esquadro. Mas com esse vídeo, eu acredito que já deu para ter uma boa noção das possibilidades que você pode ter utilizando esse esquadro. Notem que apesar dele ser voltado para a construção, você pode trabalhar com ele de outras formas também, como por exemplo na marcenaria, onde é comum também precisar realizar esses tipos de medições e cálculos na hora de fazer um corte. E se você gostou desse esquadro, eu deixei o link desse produto lá do nosso site aqui na descrição do vídeo. Lá você vai conseguir encontrar outras informações, mais exemplos de uso, você vai ter acesso a preço, fotos e demais informações. E se porventura tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nos comentários, que nós da equipe da Cofermeta vamos ter maior prazer em ajudar vocês a esclarecer as dúvidas. E por último, lembrando, se você ainda não é inscrito no canal da Cofermeta, inscreva-se agora e ative as notificações no sininho. Dessa forma, toda vez que a gente lançar um vídeo com alguma novidade, algum review de produto ou ensinando você a utilizar alguma ferramenta, você vai receber a notificação na hora e ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. E nós também temos as redes sociais da Cofermeta, Facebook, Instagram, tudo você encontra aqui no link abaixo do vídeo. Então vou ficando por aqui e desejo a todos vocês um forte abraço. Até mais, pessoal!